que geralmente se vê o racismo como um assunto político-partidário, mais específico, não só político, mas político-partidário. Então, muitas pessoas acabam por não pensar sobre isso a partir da ética mesmo, porque o Evangelho nos manda amar. Ame a Deus e ame o seu próximo. Jesus, ele resume a lei e os profetas nesses dois grandes mandamentos. Porque é fácil, né, Bial? Amar a humanidade. A humanidade é uma abstração, né? Mas o amor não pode ser uma hipótese, ele tem que ser uma atitude concreta, né? Então, próximo é um conceito relacional, é um conceito, quer dizer, aquele que está perto. No inglês, né, vizinho, né? A tradução não é nem próxima. Ame o seu vizinho como a si mesmo. Aquele que está ao seu alcance, né? Que está ao seu alcance fazer alguma sem coisa. Sem perguntar quem ele é, qual é o partido, qual é o time, qual é a nacionalidade. Tem a ver com a síndrome de Caim, que você cita no seu livro, Sim. Que é o cara que olha para Deus e fala, meu irmão que se cuide, não sou responsável pelo meu irmão. Sim. Isso seria só omissão ou é já um racismo velado? Também, né? As duas coisas meio que se misturam, né? Porque a síndrome de Caim que eu coloco no livro é que Caim, ele mata Abel e depois Deus, ele chega para responsabilizar, né? Para chamar a responsabilidade. Onde está o seu irmão? Onde está o seu próximo? E aí Caim diz, não sei. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Então, essa ética, essa antiética, na verdade, né, que o Caim traz, é o anti-evangelho, da não responsabilização. Eu não devo me preocupar com o meu próximo, eu não devo cuidar do meu próximo. Eu não tenho a ver com pessoas que estão sofrendo de racismo. Não cabe a mim, é uma dor dela, a você que se vire. Mas a ética do evangelho é essa ética relacional, é essa ética do amor. E para eu amar, eu preciso me preocupar, eu preciso cuidar. Você fala desses dois grandes mandamentos de Cristo que o racismo fere. Sei que você escreveu um livro para falar disso, mas quais são os dois, em poucas palavras? Os dois. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, fere os dois. E aí, junta os dois, porque o apóstolo João fala, em 1 João 4, que não tem como você amar a Deus a quem você não vê se você não ama o seu próximo a quem você vê. Então, na verdade, a ética relacional do amor de Jesus, do Evangelho, está junta. Os dois grandes mandamentos estão juntos. Se fere um, fere o outro. Não tem como chegar na igreja, levantar as mãos, louvar ao Senhor, se eu distrato o meu próximo. O Martin Luther King, ele é conservador ou progressista? Ele é conservador e progressista? O que vocês me dizem? Ele era conservador demais para progressistas e progressistas demais para os conservadores. Ele não era domesticado nesse sentido, né? E isso é uma proposta. Nós não podemos ter o Martin Luther King idealizado, uma figura transhistórica, né? Alguns chamavam ele de Martin Lucifer King. Ele sofreu... Os conservadores. Ele sofreu... Não, assim, até mesmo, às vezes, o movimento feminista tinha brigas internas, porque ele propunha uma outra metodologia de não violência que ele se inspirou no Gandhi. E grande parte de lideranças estavam cansadas, estavam tomadas já pelo ódio. Então, ele tinha críticas internas a ele, né? Então, ele sofreu um atentado, a facada, né? Logo no começo da carreira, né? Não foi um único atentado que tirou a vida dele, foi uma vida de muito sacrifício. Que é o que acontece também no Brasil. A gente tem quase 400 anos de escravatura e 135 anos de abolição. Então, a gente ainda tem mais tempo de escravidão do que tempo de abolição. Eu sou formada em contabilidade pela Universidade Federal da Paraíba e no final do curso eu fiz uma pesquisa sobre a contabilidade no período da escravidão. Literalmente, as pessoas eram consideradas mercadorias, elas eram mercantilizadas, elas colocaram no registro contábil daquelas pessoas. Então, a gente tem esse estigma que existe. Mas o que me toca muito é olhar para o King, estando em uma época mais difícil que a minha, estando em um contexto mais opressivo que o meu, não existiam direitos da forma como era, e ele respondeu com amor. Qual a minha justificativa? Então, é isso que me toca muito, né? Eu, enquanto cristã, eu acredito que Deus, ele traz isso à minha memória muito. Tem como responder em amor e tem como ter resultados. A gente tem exemplos práticos disso. Como é que se determina o que é de César e o que é de Deus? O que nós não podemos confundir, Bial, é a laicidade, ou seja,
a igreja não é um puxadinho do Estado, o Estado não é um puxadinho da igreja, com a falta de cidadania. O cidadão silencioso interessa às autocracias, aos totalitarismos. Mas a igreja é silenciosa? Então, a igreja também é a igreja barulhenta. faz. Não, mas é isso que tá. E ela deve fazer como democracia. O símbolo da democracia é a praça. Então, nós temos hoje novos protagonistas no Brasil, pós-Constituição de 88, a Constituição Cidadã, o movimento LGBT, ambientalistas, o novo movimento feminista e os evangélicos em todos os seus diferentes matizes. Então, nesse aspecto, a participação cidadã, ela é bem-vinda, né? Você não deve ser um cidadão de segunda categoria por causa da sua fé, seja qual Mas ela o que for. não pode? O que não pode é um vínculo que a Constituição proíbe no artigo 19, quer dizer, um vínculo institucional. O Estado não pode subvencionar uma religião, fundar uma religião ou embaraçar uma religião. E uma religião apoiar determinado candidato ao partido? Na democracia... Uma religião ou uma denominação? Sim, na democracia, Bial, na democracia, isso é possível. As igrejas, se eu acho isso mais ético, é uma outra discussão. Agora, Poder pode. O sindicato, as universidades, os artistas, os jornalistas, os apresentadores, os câmeras, todos podem participar. Isso é cidadania. Sim, mas isso aí é são democracia. instituições. Aí você põe uma instituição em risco Agora, também. quando você tem... Vai arcar com as consequências desse. Isso não tem nada a ver com o aparelhamento do Estado, com você usar como se fosse um puxadinho, né? Enquanto cristãos, nós nos baseamos na doutrina do Imago Dei, que é a doutrina do imagem e semelhança de Deus. Porque existe essa doutrina de que a humanidade, ela tem dignidade e valor independente de gênero, independente de onde tenha nascido, independente de cor, independente de qualquer outra circunstância. Todas as pessoas têm dignidade e valor. Então, a partir dessa construção é que o cristão ele vai ter a sua atuação. Não é uma atuação esperando algo em troca. É uma atuação puramente pela fraternidade para recuperar essa shalom. O conceito teológico de shalom é paz em harmonia, paz harmoniosa. Então, eu acredito que esse é o diferencial do cristão. Nós vamos atuar, nós vamos estar na praça pública, nós vamos falar, mas de uma forma abnegada. Ajudar quem não pode nos ajudar, quem não pode nos retribuir ainda mais, oferecer amor a quem não quer receber amor, né? O meu amigo, inclusive, Davi Lago, fala que a oração é a coisa que ninguém pode revidar, é a vingança extrema, né? Porque Jesus ele falou, olha, ore por aquele que te persegue, né? As pessoas são indefensáveis contra as suas orações.